Eu gostaria que todos abrissem comigo agora no livro de Efésios, capítulo 2. Nós vamos ouvir a poderosa palavra de Deus, a palavra que contém vida e tem poder para mudar a história de vida das pessoas, né? Efésios capítulo 2, verso do 1 ao 7. Amém, igreja? Amém. Está escrito: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Esse texto, irmão, de capítulo 2 de Efésios, ele começa dizendo que nós, que temos o nosso nome escrito no livro da vida, que nós, que já somos filhos, né? Então ele começa dizendo: e vos vivificou, tá? Então, Cristo Jesus, no momento que Ele entrou na nossa vida, Ele nos deu a vida eterna, tá? E o que é vivificar, irmão? É dar vida, fazer existir, animar, fecundar, né? Então, no momento que nós entregamos a nossa vida, nós voltamos a ter vida. Porque dando continuidade no versículo, ele diz que antes desse processo de Cristo nos vivificar, aonde nós estávamos, irmãos? Nós estávamos mortos em ofensas e pecado. Está vendo aqui? Irmãos, antes de Cristo nos salvar, nós estávamos mortos em ofensas e pecado. Então, todos aqueles que ainda não foram salvos, que não têm o nome escrito no livro da vida, eles estão na condição de mortos. Como assim, pastor? Eles estão vivos na terra, mas estão mortos. São vivos, mortos. Vivos porque estão vivendo na terra, mortos porque ainda não têm a vida eterna ligada à vida deles. Eles estão desligados da videira,
Sem Cristo, sem o nome escrito no livro da vida, a pessoa está morto em delitos e pecados, irmãos. Você já parou para pensar que a igreja viva vive no meio de um cemitério de pessoas mortas espiritualmente? Quando a gente lê lá em João, irmão, capítulo 5, verso 39 e 34, olha só o que está escrito: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Quando nós investigamos e entramos para dentro das escrituras, nós descobrimos a fonte da vida eterna. Então, examinai as escrituras, porque vos cuidai ter nela a vida eterna. Nós encontramos a vida quando nós examinamos as escrituras. Olha só: e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Está vendo aqui? Nós descobrimos que dentro das escrituras fala da fonte da vida eterna, que é Jesus Cristo. E depois que ele diz aqui, que examinando as escrituras nós vamos descobrir que existe a vida eterna, no verso 40 ele diz assim, e não quereis vir a mim para terdes vida. Então aqueles que ainda não vieram a Cristo, eles estão mortos em delitos e pecados. Eles estão separados da videira, eles estão separados da fonte da vida. Eles precisam urgentemente se aproximar das escrituras, conhecer as escrituras, enxergar a vida eterna que é Cristo Jesus e se entregar. E assim que o nome deles forem escrito no livro da vida, eles terão a vida eterna. Eles passam do estado de morte para a vida. E esse processo ele aconteceu conosco. Quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos da morte para a vida. Nós passamos das trevas para a luz, de filhos do diabo para filhos de Deus. Nós passamos de servir a Satanás para servir agora ao Deus Todo-Poderoso. Esse processo, ele aconteceu com nós. Você quer ver um versículo, irmãos, que mostra que aqueles que não estão em Cristo, eles estão mortos? Lá em Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17, está escrito assim, quando Deus criou Adão e Eva, tá? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Está vendo? Então Deus, irmão, quando colocou Adão e Eva no Éden, eles eram 100% humano e 100% espiritual. A Bíblia diz que todas as tardes eles conversavam com Deus. Então eles administravam tanto a parte terrena, como também conversavam com o Pai e também administrava a vida espiritual. Mas Deus colocou um limite na vontade deles. Deus disse: de todas as árvores comerás livremente, mas dessa árvore da ciência do bem e do mal, dela vocês não poderão comer, porque se vocês comer, vocês vão morrer. E houve a investida, a primeira sessão espírita no Jardim do Éden, que Satanás se apoderou de uma serpente, que era o animal mais bonito do Éden, antes da queda, antes da maldição. Essa cobra, ela andava em pé, tinha asas, voava, era a coisa mais linda, Antes da queda do homem, você podia pegar uma maçã, dar uma mordida nela, colocar, um ano depois vir comer de novo. Não tinha micróbios, não tinha bactéria, não havia morte, a vida reinava, a vida imperava naquele local, Mas com a investida de Satanás, Adão e Eva desobedecem a Deus.
E a Bíblia diz, irmão, que eles morreram, tá? Romanos 3:23. E todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então Adão e Eva foi destituído da glória de Deus. O que é ser destituído? Perderam o estado original em que eles foram criados e colocados no Éden. E a Bíblia diz, irmão, que todos pecaram. Todos herdaram essa natureza adâmica, todos herdaram essa morte por natureza adâmica, né? Então, irmãos, a Bíblia diz, que Cristo nos vivificou, estando vós mortos em ofensas, em pecado. Então, todos aqueles, irmão, que ainda não aceitaram Jesus Cristo, não pertencem ao reino de Deus, todos aqueles que estão longe da presença do Senhor, descompromissado com a igreja e não tem o nome escrito no livro da vida, essas pessoas estão mortas. Vivos, morto. Vive na terra, mas está morto porque não tem a vida eterna, que é o próprio Cristo Jesus habitando na vida do homem, através da pessoa do Espírito Santo. E olha só para você ver a condição dos mortos, a condição que nós vivíamos, né? A condição daqueles que não têm Cristo. No verso 2 está escrito assim, em que noutro tempo, qual outro tempo, irmãos? Sem Cristo, tá? Noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Tá vendo aqui? Quando nós não tínhamos Cristo, nós andávamos segundo o curso desse mundo, a corrupção desse mundo, o sistema desse mundo é que governava as nossas mentes. E quem que era o Senhor? Quem que é o Senhor deste mundo? Ele diz aqui, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Tá vendo aqui, Então, irmãos, existe milhões e milhões de demônios, de espíritos malignos que reinam e trabalham no governo deste mundo. Quando ele diz aqui príncipe da potestade, está falando de um demônio chefe, de um príncipe, de alguém que governa sobre um território. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente analisa, por exemplo, Efésios 6, capítulo 10, como está escrito aqui, só você pulando 2 páginas aí, está escrito assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está vendo aqui que existe uma organização de espíritos malignos, né? A gente pode pegar essa organização e enxergar da seguinte forma: quando fala de principado, são demônios que governam os países. Quando fala de potestade, fala de espíritos, demônios que governam os estados, príncipes que governam as cidades, né? E bairros, e famílias, e pessoas. É uma organização de seres malignos, irmãos, inteligentes, sagaz, né? Que tem as características da serpente. Ele é conhecido como serpente em várias partes da Bíblia. Então, essa organização de espírito das trevas, irmãos, que diz aqui, que é príncipe da potestade do ar, eles estão reinando na terra, eles estão em comunhão com os mortos, eles estão em intimidade com os ímpios, aqueles que não foram ainda vivificados, eles andam lado a lado, juntos, tá? Então todos aqueles que não têm Cristo Jesus,
eles estão em parceria com toda essa legião de espíritos malignos que opera no sistema do mundo, que governa sobre as pessoas no mundo. Ele deixa claro aqui, noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Está vendo aqui? Então, toda essa organização de espíritos malignos que existe e estão trabalhando na terra, eles operam em intimidade, irmão, com os filhos da desobediência. Por isso que multidão de pessoas, irmão, tem dificuldade em aceitar as escrituras. Eles têm dificuldade em obedecer a Deus. Eles têm dificuldade em se comunicar com o cristão, em aceitar as escrituras, porque existe essa malignidade, essa influência do mal, essas potestades, esses principados, essas forças espirituais do mal que agem na sociedade, irmão, criando sistemas e influenciando as mentes dos homens, os corações dos homens. Então está escrito aqui, irmão, e a gente vê aqui, que esses espíritos, eles operam nos filhos da desobediência. O que significa, irmão, filho da desobediência, irmão? São aquelas pessoas que afirmam que não vai obedecer, tá? Eu não vou seguir essa doutrina, eu não vou seguir esse caminho, eu não vou me comprometer com esse ensinamento. São filhos da desobediência, pessoas que declaram e determinam que não vai obedecer, irmão. E a gente encontra muitos desses no caminho, irmão, tá? E isso é um perigo para essas pessoas. Então, olha só, a outra parte do versículo 3 que diz assim, entre os quais todos nós também antes andávamos. Está vendo aqui, antes de nós ser vivificados e encontrar a vida eterna de Cristo Jesus, nós também andávamos como filhos da desobediência, irmão, tá? Segundo o curso da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência. Porque para analisar a sua vida sem Cristo no passado, quanto que você não era rebelde, desobediente, encrenqueiro, né? Baguncento, né? Só gostava de coisa errada, né? Era bebedeira, baile e uma pancadaria. Então você não perdia por nada. Nós éramos pessoas errantes, pessoas complicadas, cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de sentimento de vingança, né? Estava pronto para poder partir para cima de qualquer um, a qualquer momento que nós fôssemos afrontados. Então nós andávamos assim, irmãos. A Bíblia diz aqui, os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? Vão beber, vão fumar, vão se drogar, vão se prostituir, vão para o bordel, tá? Era nossos pensamentos, era o desejo da nossa carne que operava, que reinava, que dominava. Era essa natureza caída terrível em parceria com as potestades do ar que reinava na terra. E eles estão reinando na terra. Eles perderam o poder e a força na vida daqueles que foram vivificados, mas ainda eles reinam nas vidas dos homens, né? Então, por trás das drogas, por trás do álcool, por trás da prostituição, por trás do adultério, por trás do homossexualismo, do lesbianismo, por trás da idolatria, da bruxaria, por trás do satanismo, né? Existem as potestades do ar, né? Os espíritos malignos que operam na vida dos desobedientes, né? Então existe essa força maligna, irmão, agindo terrivelmente na terra, segurando as almas para eles, tá? Forçando o interior deles a não se render a Cristo, a não frequentar uma igreja, a não ouvir cristãos, né?
Então existe esse poder maligno que opera na terra, tá? A gente tem que ter consciência dessa realidade. E nós estávamos também presos nesse sistema, tá? Nós não queríamos saber das coisas de Deus, nós não queríamos saber de coisa santa, tá? Nós tínhamos prazer em pecar, prazer em errar, né? Nós até muitas vezes dizíamos: eu sou assim mesmo, nasci assim mesmo e vou morrer assim mesmo. Nós éramos duros de coração, mentes obstinadas, mente toda escravizada, né? Por esses malignos, essa força espiritual manipuladora, né? Que age na face da terra, tá? Então, irmãos, ele deixa bem claro aqui a condição do homem natural, a condição do homem sem Deus, tá? Primeiro, nós entendemos que o homem sem Deus, ele está morto, desligado da videira, desligado da vida eterna. Olha aí quanto parente nosso que ainda está morto. Nós temos que ter consciência disso para a gente lutar para que a vida eterna chegue até essas pessoas, né? Então, além deles estar mortos, irmãos, a vida natural desses homens é andar segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Olha só como é que é a posição do homem natural no verso 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, do nosso pensamento. E olha o que ele diz aqui, ó, terminando o verso 3: e éramos por natureza, tá vendo aqui, ó? E éramos por natureza filhos da ira, como os outros demais. Tá vendo a posição do homem natural, irmão? Ele tem toda essa fragrância maligna, né? Toda essa influência maligna agindo em unidade com ele, né? E o que irmão? O que seria filhos da ira, irmão? Filhos da ira não se arrepende, tá? Tem prazer no pecado, tem prazer na maldade, né? Tem prazer na corrupção, tem prazer em enganar, tem prazer em mentir, tem prazer em fazer coisa errada, tem prazer, irmão, nas coisas corruptas, nos pecados nojentos, nos pecados. Ele tem prazer, por isso que é filhos da ira. Ele vive debaixo da ira de Deus, irmão, tá? E influenciado por todas essas potestades malignas. Nós precisamos de conhecimento. Às vezes nós evangelizamos uma pessoa, a pessoa não quer saber de crente não, eu não quero saber de igreja não. Eles estão influenciados, eles estão mortos, tá? A Bíblia diz que eles estão mortos em ofensas e pecado. São pessoas mortas que precisam da vida eterna. Nós também estávamos nessa condição de mortos, mas nós fomos vivificados, né? Nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós entregamos o nosso espírito, somos agora filhos de Deus, temos o selo do Espírito Santo, agora nós andamos sob proteção divina, Deus nos guarda, Deus nos protege. Toda essa força maligna, toda a força da natureza adâmica, toda a força agora dessa corrupção do mundo, desses espíritos que operam nos filhos da desobediência, eles não têm mais o mesmo poder na nossa vida. É por isso que agora nós vencemos em Cristo Jesus. O poder que Deus deu aos filhos, após vivificar eles, é para vencer o pecado, a corrupção, esses espíritos das trevas que nós acabamos de falar. Então nós passamos agora a ser vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Agora no verso 4, irmãos, nós vamos ver a fonte da vida eterna, a fonte de toda a riqueza divina, né? A fonte de toda a graça, irmão.
E essa fonte, essa riqueza divina, essa graça, ela está pousando sobre a terra, irmão, querendo alcançar a vida dos mortos. Deus, ele olha para a terra, ele vê sim a igreja viva, mas no meio de um cemitério, no meio dos mortos, né? No meio daqueles que ainda estão desligados da videira, no meio daqueles que são desobedientes, são rebeldes, são obstinados. Tem pessoas, irmão, que não quer Deus por nada, irmão, não quer saber de Jesus. Quando você chega em determinado lugar, que as pessoas sabem que você é cristão, elas correm de você, elas sentem raiva. Eu lembro uma vez que eu cheguei numa padaria, uma pessoa da alta sociedade, eu fazia manutenção aqui, e aquela pessoa da alta sociedade, quando me viu chegando, ela vomitou, chamou o patrão, irmão, e falou: olha, tá vendo aquele homem lá? Eu passo mal quando eu vejo ele, eu dá vontade de vomitar, dá raiva, dá nervoso, eu fico irado quando eu vejo ele, manda ele embora dessa padaria. Eu fazia manutenção aqui na padaria do Portal Mix, e ela pediu para o patrão mandar embora. O patrão falou: não, vou mandar ele embora não, ele é um servo de Deus. Ninguém entendeu nada, nem ela entendeu, mas ela passava raiva, ódio. E teve um dia que ela olhou para mim, deu ânsia e ela vomitou, né? Então tem muitas pessoas, irmão, que andam e estão mortos, estão influenciados pelas potestades do ar. São realidades que a Bíblia diz. Agora no verso 4, irmão, a fonte e o propósito da redenção eterna. Olha só o que está escrito: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Meu Deus, o nosso Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. Você sabe o que significa misericórdia divina, irmão? Sentimento de dor com relação a alguém, sabe? Alguém que sofreu uma tragédia pessoal e cai em desgraça, e a pessoa olha para essa pessoa que caiu em desgraça e sente dor, sente vontade de ajudar, é impulsionado a fazer alguma coisa, é impulsionado a agir para tirar aquela pessoa da desgraça, para tirar aquela pessoa da dor, do sofrimento. E esse sentimento de misericórdia, a Bíblia diz que é riquíssimo no caráter divino. Deus olhou para o mundo morto em pecados e delitos, em pecados, em ofensas. Deus olhou e Ele chamou o próprio Filho dele e enviou o Filho dele aqui para morrer na cruz do Calvário, para abrir a porta da graça, para dar direito aos homens do perdão, de ter um nome escrito no livro da vida, para dar direito ao homem de reconciliação. Hoje todos os mortos podem ser vivificados, crendo na vida eterna, crendo em Cristo Jesus. Deus, irmão, traçou o maior plano para a humanidade, que foi crucificar o seu próprio Filho Jesus, para dar agora a oportunidade dos homens de saírem do estado de morte para a vida, de saírem das trevas para a luz, de abandonarem, rejeitarem o Senhor das trevas e passarem a servir agora o Senhor da luz, o Senhor Jesus Cristo. Eles têm oportunidade, nós abraçamos essa oportunidade e fomos vivificados. Todos os mortos que estão mortos em ofensas e pecados também têm esse direito da vida eterna, do perdão, da reconciliação e de se tornarem filhos de Deus. Então Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Está vendo aqui? Deus, irmão,
A Bíblia diz em João 3,16, é conhecido esse versículo, né? Que Deus amou o mundo, não é o sistema do mundo não, e nem o planeta Terra, a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não continue morto em ofensas e pecado, para que a pessoa tenha vida em si. Então Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É essa vida que vai tirar os homens do estado de morte. E Ele fez isso por amor, tá? Ele ama cada um de nós. Ele ama aqueles mortos que estão lá, e Ele traçou esse plano de salvação. E eu sempre digo, irmão, que esse plano de salvação é para todas as classes de pecadores, tá? Todas as classes, é para as prostitutas, é para as lésbicas, é para os homossexuais, é para as bruxas, para os bruxos, para o satanista, para o idólatra, para o feiticeiro, para o macumbeiro, para o drogado, para o alcoólatra, para o fumante. Todas as classes de pecadores que estão mortos em ofensas e pecado tem o direito à vida, tem o direito ao perdão, tem o direito à reconciliação. A Bíblia diz que Jesus, Ele sentava e comia com os pecadores. A vida, ela anda no meio dos mortos. A igreja vivificada em Cristo, ela caminha dentro de um cemitério, ela caminha no meio dos mortos. Nós estamos cruzando com pessoas mortas todas as horas, precisando ser vivificadas por Cristo Jesus. Então ele diz aqui, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Tá vendo? Então Ele salvou nós por amor, tá? Ele te ama de verdade. Tá? Ele não é ilusão, Deus não é superficial, Deus não é mentiroso. Ele sim te ama, Ele merece a sua alma, Ele merece a nossa alma, Ele merece a nossa dedicação, Ele merece a nossa adoração, Ele merece a nossa entrega. Nós devemos ser dele, porque Ele é fiel, sincero e nos ama de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 5, Paulo, ao escrever aos Efésios, ele torna a lembrar aqui no versículo 5, estando nós ainda mortos. Está vendo aqui? Duas vezes ele fala a mesma coisa, ele torna a lembrar agora, estando nós ainda mortos em ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. Está vendo aqui? É pela graça. Graça significa favor não merecido. Nós não merecíamos o sacrifício do Filho de Deus, nós não merecíamos o perdão, nós não merecíamos a reconciliação, nós não merecíamos o favor de Deus, mas Deus resolveu fazer um favor para a humanidade. Ele traçou o plano da salvação, e a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos. A palavra salvo no grego significa dar saúde, tá? Então nós recebemos a vida eterna, a fonte de toda virtude que dá saúde às nações, tá? Então quando Cristo nos vivificou, nós fomos salvos, nós passamos a receber saúde, saúde no espírito, na alma, no corpo. Todas as áreas da nossa vida agora é restaurada, é curada, é abençoada
pelos atos divinos, e tudo isso é pela graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui, pela graça sois salvos. E no verso 6 ele diz assim, e nos ressuscitou junto com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que é estar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus? É estar sobre a proteção divina. Nós estamos dentro do reino de Deus, do lado de Cristo, sob a proteção do Pai, sobre o Espírito Santo como nosso guia. Nós temos agora o céu do nosso lado, a Trindade nos protegendo, o exército celestial acampado ao nosso redor, nos protegendo contra os principados, contra as potestades, contra os espíritos que agora opera no filhos da desobediência, né? Então, estar assentado, irmão, nos lugares celestiais em Cristo Jesus é estar sobre a proteção divina. A sua igreja anda sobre proteção divina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no verso 7, irmão, ele diz assim, para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias das riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aqui é uma profecia não cumprida, tá? Está dizendo sobre a eternidade que vem pela frente. Nós seremos muito gratos a Deus e ao plano da salvação quando nós partirmos para a eternidade, quando nós formos morar eternamente com Deus. Nós vamos enxergar, como está escrito aqui, as abundantes riquezas da sua graça. Nós vamos morar eternamente junto com a Trindade Santa. Nós vamos viver junto com os querubins, com o arcanjo, com os serafins. Nós vamos viver na eternidade junto com todos os remidos, desde a geração lá de trás, os que foram salvos até a presente data. Então nós vamos viver dentro de um reino celestial. Nós vamos participar das adorações, das atividades. Nós vamos reinar eternamente com Cristo. E lá nós vamos enxergar as maiores riquezas abundantes do favor ou da graça que Deus fez a cada um de nós. Nós vamos estar consciente de uma grande realidade. Foi o Cristo vivo que me vivificou. Eu estava morto em delitos, em ofensas, em pecado. Eu não merecia vir para cá. Eu não merecia esse plano de redenção. Foi a graça, foi o poder, foi o amor de Cristo que nos salvou e me tirou daquele estado de morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Abra comigo agora Romanos 6, para a gente concluir essa mensagem. Romanos capítulo 6, está escrito assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, antes de Coríntios aí. Capítulo 6, verso do 12 ao 14. Nós que fomos vivificados em Cristo Jesus. Olha a orientação para nós. Verso 12 do capítulo 6. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Está vendo?
Nós não podemos mais aceitar, não podemos mais aceitar, escuta essa, o pecado que antes reinava, reinar novamente em nossa vida. Não aceite mais essa corrupção, essa potestade do ar, esses espíritos que operam na vida do desobediente. Não aceite mais eles governar novamente a sua vida. É o que ele está dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nós não prestamos mais obediência ao diabo, nós não prestamos mais reverência, nós não andamos mais segundo o curso desse mundo. As potestades do ar agora não é mais o meu Senhor, não é mais o seu Senhor. Ele não pode mais reinar na vida da igreja. E no verso 15: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Está vendo? Quando a tentação vier, quando a natureza adâmica querer esclarecer, querer mandar, querer governar, faça como Paulo em 1 Coríntios 9, 27. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, porque depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não venha de alguma forma ser desqualificado. Não apresente mais o seu corpo como instrumento de iniquidade, mas apresentai a Deus. Servir agora a Deus, obedecer a Deus. O nosso corpo é santo, nosso espírito é santo, nossa alma é santa, pertence agora a Deus. E ele diz assim, como vivos dentre mortos. Está vendo? Nós ainda não saímos da terra, mas nós somos pessoas vivas. Fomos vivificados por Cristo Jesus e nós vivemos entre os mortos. Então ele diz aqui, não apresentei mas apresentai a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Está vendo aqui? Nós éramos mortos, nós andávamos segundo o curso da potestade do ar, nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira, mas Cristo nos salvou, e agora nós devemos andar como vivos nos meios dos mortos, mas apresentar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito como instrumento de justiça e não de morte. Que a presença do Espírito Santo possa nos convencer de toda essa realidade que nós aprendemos agora. Amém, igreja?